pessoal, eu sou o Lucas e sou diretor de comunicação do Sindágua e nós começamos com um projeto novo, hoje vamos estreá-lo, que é o projeto do podcast do Trabalhador semanal, no qual a gente repercute os principais fatos e notícias para a classe trabalhadora copaziana e a demais também. Vamos começar apresentando aqui os nossos camaradas, os nossos jornalistas que estão aqui gravando junto conosco, né? E que vão dar prosseguimento nesse belíssimo trabalho do qual todos nós fazemos parte. Olá, Mauro. Boa tarde, Mauro. Boa tarde. É uma grande honra participar desse evento e dar uma largada no novo projeto de comunicação do sindicato. E Mauro, muito obrigado. Vamos agora para o nosso jornalista José Geraldo Ribeiro. E aí, Ribeiro? Olá, pessoal. Vamos começar uma vida nova, a vida digital do sindicato, que a gente já começou de maneira em textos, né? Agora a gente passa para os vídeos, para os áudios, de forma que a gente comunique com o pessoal de maneira mais rápida. Vamos seguir com alguns atropelos no início, né? Porque a gente está começando um trabalho novo, que a gente não está muito habituado, mas com o tempo a gente começa a fazer um trabalho mais afinado. É isso aí, Ribeiro. Vamos partir para a pauta, pessoal. Não poderia ser diferente, né? A gente viu agora nesse domingo, dia 1º de janeiro, uma belíssima posse, talvez a posse mais bela da história da presidência da República, né? E a gente vai trazer alguns destaques aqui. De minha parte, na verdade, eu quero apontar pela ausência de qualquer tipo de incômodo, né? Todo mundo estava com medo de algum atentado terrorista, de alguma coisa assim, mas parece que o Flávio Dino nem virou ministro da Justiça e já estava trabalhando muito bem, né, pessoal? E eu acho que a parte mais bonita da posse aí foi quando o Lula falou sobre a fila do osso e a fila do jatinho, né? E aí, pessoal, o que vocês acharam da posse? Ô, Lucas, inicialmente eu acho que o mais importante é que a gente, como aconteceu na própria campanha do Lula, a gente venceu o medo, né? Ninguém tinha segurança de que haveria posse, todo mundo esperando um atentado, um esquema de segurança em Brasília extraordinário, o pessoal falando em colocar sniper, o pessoal tomando equipamento para tiro a longa distância. Então, um clima horroroso que a gente vivenciou, né? E isso mostra, com a posse do Lula, que a gente tem que ter a confiança nas instituições, né? Que elas mostraram que elas funcionam, né? Que o Lula está aí empossado, o presidente, o ex-presidente, que tinha toda aquela gama de irregularidades cometidas durante o mandato inteiro, fugiu, e foi até muito bom que não fosse ele que passasse a faixa para o Lula, né? Que seria uma faixa que teria que ser desinfetada para colocar no peito do nosso novo presidente. Pois é, bem lembrado, né? Na verdade, em vez de estar aqui passando a faixa, o presidente estava em Miami, né? Refúgio de todo canalha brasileiro é o território da Flórida, a gente sabe bem disso. E você, Mauro, quais pontos você acha que ressalta? Eu acho que 2 pontos ali para mim destacar. Primeiro, que o presidente andou em carro aberto, né? Houve uma recomendação inicial para que fosse um carro fechado e tudo mais, mas desfilou em carro aberto. E o segundo ponto foi a faixa, né? Como foi passada a faixa de uma forma totalmente diferente. O Lula cercado pelo povo, né? Pelos representantes do povo, né? De várias parcelas do povo brasileiro. Então, foram aspectos que foram destaque. Outro ponto interessante, mas posterior à posse, foi que foi um tema que tomou capa de jornal do mundo inteiro.
o que demonstra a importância do Lula em termos internacionais, que é uma liderança não só do Brasil e da América do Sul, mas que é uma liderança do mundo inteiro. Bem diferente do que nós vivemos durante 4 anos. Pode pôr 6, né, se contar com os 2 anos do Temer, né, que foi, na verdade, um início dessa desestruturação toda. Mas, então, esses 3 pontos, assim, que eu acho que podem ser destacados, né? Interessante, né, Mauro? Bem lembrado da sua fala, até porque eu acho que essa presença internacional foi um termômetro da mudança de política externa que o Brasil teve, tanto que tivemos 4 vezes mais líderes, né, do que na posse do Bolsonaro e 27 líderes a mais do que nas Olimpíadas, né? Então, a posse do Lula por si só foi um grande evento internacional que repercutiu na imprensa do mundo inteiro, tanto que era o assunto mais comentado do mundo na internet nesse dia primeiro, né? Bem lembrado esse ponto. O ponto do Ribeiro também é uma questão de transição pacífica, né? Porque estávamos todos nesses grandes eventos, preocupados todos nos 7 de setembro, todos os 4 7 de setembro que vivemos, sobre o que essas grandes multidões ruidosas fariam em Brasília, né? Muitas, inclusive, tentaram, em alguma vez, até invadir o STF, a sede de caminhoneiros e tudo mais, e agora a gente viu uma multidão pacífica, sendo muito lembrada aí por simbolizar o povo brasileiro por uma catadora de papel, né, que está na 3ª geração, ela é a 3ª geração de catadora de papel, mulher negra, por um senhor de idade, torneiro mecânico, né, profissão inclusive do ex-presidente, e por um deficiente, um menino negro, que, segundo esse menino negro, ele quer ser presidente também, então simboliza bem o futuro, né? Eu acho que esses pontos ficaram bem marcantes mesmo na posse, os pontos que a gente coloca, né? E para vocês agora, qual é o sentido aí, digamos assim, dessa ida do Bolsonaro para os Estados Unidos, né? Vocês acham que, na verdade, foi bom ele ter ido ou foi ruim não ter cumprido um protocolo tradicional? Para mim, foi ótimo ele ter ido, porque o povo brasileiro literalmente entregou a faixa, né? E não esse calhorre desse sujeito aí, que infelizmente, aliás, que felizmente agora é nosso ex-presidente. Lucas, uma coisa interessante é que esse detalhe que você falou da subida da rampa lá, né? Porque as campanhas bolsonaristas sempre falavam de maneira assim grosseira: o 9 dedos não vai subir a rampa, né? O Nine não vai subir a rampa. E o que a gente viu ali, não apenas essas questões todas que você falou, né? De um torneiro mecânico, né? De um representante, uma criança, né? Aí, eu acho o mais importante ali e simbólico naquela subida da rampa ali, é que ali é uma quebra de preconceitos, né? Porque o governo todo do Bolsonaro, ele trabalhou com a questão preconceituosa contra negros, contra LGBT, contra índios, né? E ali um representante de cada parte da sociedade, né, que está dentro dessa situação, da gente quebrar esses preconceitos, né? De mostrar que todos são do mesmo país, todos merecem o mesmo respeito, né? E que o discurso dele, moralista, ficou para trás, né? E a fuga dele é uma outra coisa bastante interessante, que agora com a quebra, o revogaço, a gente já descobriu que o homem tomou vacina em 2021, antes mesmo praticamente da vacina chegar no país, de ser produzida em larga escala, e que ele já tomou a vacina e fazia campanha contra a vacinação do povo. E agora, graças a ele estar vacinado, ele pôde entrar nos Estados Unidos fugido. Porque, do contrário, se ele não tivesse vacinado, como ele falou, ele não poderia nem fugir do país. Uma hora dessa, ele estaria enjaulado. Bem lembrado, Ribeiro, a hipocrisia do discurso, né? E aí, Mauro, comenta pra gente. Outra presença importante na rampa, lá na entrega a faixa, foi o Cacique Raoni, né? Símbolo, que é um símbolo da resistência
dos povos tradicionais, né? Porque eu acho que hoje usa mais povos tradicionais, originários, povos originários, né? Acho que ali também essa presença, né? O 90 anos, né? Que foi um cara também que sofreu muito durante esses 4 anos, né? Que é os povos originários sofreram muito nesses 4 anos de Bolsonaro. Agora, quanto à fuga do Bolsonaro, eu acho que é bem o retrato do governo dele, né? Do desgoverno dele, né? Que foi um homem que não gostava de trabalhar, que não gosta de... que nesses 4 anos, embora alguns digam que o país cresceu e tudo mais, né? Mas na verdade, o mito, né? Não é o mito, é o mito, né? Que é bem o sistema liberal, né? Que é uma coisa que a gente vê aqui em Minas também, aqui com esses liberais no poder aqui, né? Você vê aí, por exemplo, falando aí que o Estado está saneado e tudo mais, e a dívida só está aumentando. Então, eu acho que essa posse e esse governo do Lula vai ser muito importante para desmentir, né, esses mentirosos. Desmentir aquilo que foi dito e revelar aquele silêncio, né, corruptível e provavelmente criminoso com essa quebra dos decretos sigilo de 100 anos. E esse é, inclusive, um dos temas do próximo bloco, pessoal. Vamos encerrando esse bloco por aqui e daqui a pouco tem mais. Vamos lá, pessoal. Passando para o próximo bloco aqui, o tema desse próximo bloco vai ser, inclusive, Lula, que gosta muito de trabalhar, no mesmo dia, depois da festa, já começou a fazer os seus despachos. Ali mesmo, né, no Palácio Itamaraty, enquanto havia o coquetel, ele fez uma série de despachos, mais precisamente aí, de 20 medidas diretas, né? Depois, inclusive, da posse dos novos ministros, que visava algumas questões não só simbólicas, mas também bastante pragmáticas, né? Do que seria uma espécie de cisão, uma espécie de ruptura desse novo governo, né? Eu destaco aí para a quebra daqueles decretos relacionados às armas de fogo, ou seja, dos CACs, né? Que permitiu ao pessoal possuir fuzil e, às vezes, até armas de um calibre mais grosso, e que, no final das contas, especialistas em segurança pública, todos apontavam que isso fortalecia mesmo era o crime organizado e uma espécie de modelo que virou desse crime organizado no país, que essas armas eram extraviadas, não tinham controle. E também outro ponto que eu destaco bastante foi a quebra dos sigilos, né? Que Lula agora, pelos próximos 30 dias, né, decretou para a CGU fazer a revogação desses sigilos. Ou seja, saberemos o que o Bolsonaro fez no verão passado. E aí, Ribeiro, fala para a gente o que você toma como principal fatores aí esse primeiro dia de governo Lula. Primeiro dia trabalhando no domingo, inclusive. A maior expectativa que a população que votou no Lula tem é exatamente a revogação de todas as coisas que foram feitas para prejudicar direitos, né? Direitos trabalhistas, direitos sociais que foram garantidos na Constituição de 1988, né? Infelizmente, a gente tem coisas mais urgentes aí para revogar, que é essa questão das armas, né? Que a gente tinha medo da polícia e agora a gente começou a ter medo de todo mundo. Você vê gente sendo assassinada lá por fazer um aniversário com o tema do Lula, como aconteceu lá no sul do país, né? Então a gente não tem segurança de passar nas ruas hoje com gente balançando bandeira brasileira, que se transformou num símbolo de medo para quem não é bolsonarista, de passar no meio desse povo. E a gente espera mesmo que seja revogado todas essas coisas. E o mais incrível é essa questão dos 100 anos, né, de sigilo. Durante esse trabalho da Lava Jato aí, a gente tinha a delação premiada, né? A gente tinha a condição de fazer acusações com delação premiada para elucidar crimes, e o camarada que comete os crimes do jeito como cometeu, queria que isso ficasse 100 anos
depois que ele já falecesse, seguramente até os netos dele, né? Então é uma coisa absurda. Isso aí tem que ser revogado mesmo. O país tem que saber muito bem o que esse cara fez, os gastos dele com cartão corporativo, quando é que ele tomou vacina, como é que foram as compras de Viagra, daquele cloroquina, sabe? Tem que saber tudo, quanto que foi gasto nisso aí, como é que foi a questão lá do oxigênio lá para Manaus. Tem que revogar todas as informações que são sigilosas para que a gente saiba qual é o nível de criminalidade que esse camarada se envolveu, seguramente. É isso, né, Ribeiro? Bem dito. Na verdade, Nelson Rodrigues dizia que no Brasil nenhum passado é certo, né? E nesse caso o futuro seria completamente imprevisível, né? E desgraçado, porque pelos próximos 100 anos são várias gerações, como bem você mesmo disse. E aí, Mauro, o que você aponta para nós que foi bastante relevante nesse primeiro dia de trabalho do governo Lula 3? Tem a questão das armas, né, que é importante, porque eu não sei citar os números exatos, mas o que mais cresceu no Brasil nos últimos 4 anos foram essas clubes de tiro, né? Até na campanha, no debate, o Lula falou que Bolsonaro autorizou a abertura mais de clubes de tiro do que de escolas. Na escola, praticamente nenhuma. O clube de tiro cresceu no Brasil inteiro, né? E as pessoas aí lá atirando como diversão, né? Aí passa a atirar nas pessoas como diversão também, que é uma coisa extremamente inaceitável. Outra coisa importante nessas revogações, além dos 100 anos aí de segredo do homem, é a suspensão da privatização de 8 empresas estatais, né, empresas públicas, revendo a entrega do nosso patrimônio, do patrimônio do povo brasileiro, que passou a ser de volta aos liberais, né, que quer vender tudo, né, dá de graça, né, na verdade, como aconteceu com o metrô aqui de Belo Horizonte, vendido a preço de banana. E o governo é que vai pôr dinheiro para o empresário lucrar depois. Outra questão foi do novo ministro da Justiça, né, cobrar, né, diz que vai a questão da morte da Marielle Franco, que há mais de 2 anos, né, está sem solução no Rio de Janeiro. Então, desvendar esse crime é fundamental para a sequência da democracia brasileira, né, que foi vilipendiada nesses 4 anos aí de desgoverno. Bem lembrado, Mauro, bem lembrado, tanto que, inclusive, essa morte é tão simbólica do ponto de vista de ruptura de ordem institucional que a irmã da Marielle, a Aniele Franco, ganhou, inclusive, o Ministério da Igualdade Racial, né, como símbolo dessa equalização de uma luta por uma política não só mais inclusiva, mas também mais justa racialmente, socialmente e também de gênero, né? E é isso, acho que fica também com relação a essas questões das privatizações, um ponto que você deu bastante ênfase, é que o liberal brasileiro ele gosta de privatizar o lucro e socializar o prejuízo. E que assim como foi a Vale do Rio Doce e uma série de companhias no Brasil, há uma espécie de empréstimo para fazer esses investimentos que é saindo do BNDES e, por obviamente, a sociedade como um todo paga esses investimentos. E o lucro, depois, posteriormente, é privatizado, né? E é isso, né? Terminando aqui mais esse bloco do programa, vamos passar para o bloco final, o terceiro e último bloco do programa, abordando quais são as expectativas do trabalhador brasileiro, especialmente trabalhador caucasiano, para o governo Lula e também o governo Zema, uma vez que um governo é um Estado e o outro a federação. Passa o terceiro bloco aqui, pessoal. Estamos no terceiro bloco agora gravando sobre as expectativas dos caucasianos, né, dos trabalhadores caucasianos, sobre esse governo Lula, do qual ele mesmo foi atrás e foi para as urnas e foi para as ruas elegê-lo
e foi, inclusive, lutar contra a eleição do Zema, né, pessoal? Eu destaco, inicialmente, a gente tem 2 pontos, né? O primeiro ponto, obviamente, vai lidar com a contra-reforma do trabalho, que vai ser provavelmente discutida pelo nosso novo ministro do Trabalho, que, inclusive, nem o Ministério do Trabalho a gente tinha mais. O Paulo Guedes tinha uma dessas 3 locações dele incorporada ao Ministério do Trabalho para a parte de economia, e eu destaco, dentre isso, a volta da outra atividade e também destaco ainda com relação à economia e expectativa do trabalhador, é claro, além do ganho real, melhora no salário mínimo, controle da inflação, é uma luta contra as privatizações e uma luta contra tudo aquilo que seria mercantilizado. Inclusive, nisso, o nosso direito social mais fundamental, que é o direito ao saneamento, e nesse direito ao saneamento, a defesa de um saneamento público justo, igual e bem planejado. E, felizmente, contra tudo que vai essa reforma 14026. Eu destaco esses 2 pontos, Mauro, inicialmente, né? Um ponto da economia, inclusive, é bastante generalizado, tem diversos fatores. E o que você acha aí? Quais são as expectativas, né? Da categoria e da classe trabalhadora desse governo que se segue? Em relação à classe trabalhadora, eu acho que é um presidente que veio da classe trabalhadora. Então, e durante a campanha, depois da posse, ainda não teve nenhuma movimentação mais expressiva, a não ser a recriação do Ministério do Trabalho, mas as perspectivas são as melhores possíveis, porque a tendência, e sempre foi de o governo já pensar logo nesse início em políticas sociais. Essa foi uma ordem que o presidente deu aos ministros para que já articulem essas políticas voltadas para o lado social, que foi deixado de lado durante 6 anos, né, contando os 2 de Temer, que é bom lembrar aqui isso também, depois da derrubada da Dilma. Né? Então, desde lá, o Brasil os trabalhadores brasileiros vêm perdendo direitos sucessivamente. Então, a retomada dos direitos trabalhistas é fundamental, a retomada, né, de retomar um punhado de direitos que foram destruídos durante esse processo todo. Quanto aos copasianos, a questão é que o governo, o nosso governo, o governo de Minas, continua insistindo na privatização das empresas públicas do Estado, como Copasa, CEMIG, e isso é uma insistência, né, dessa política liberal, como eu falei, ou neoliberal, de tentar, até vendendo ações, essa coisa toda. Agora, essa atitude do governo federal, do governo Lula, de suspender as privatizações de empresas importantes, aí você inclui, por exemplo, a Serpro, que são os nossos dados, né, os dados do povo brasileiro, que seriam repassados para a iniciativa privada, uma coisa impensável. Então, eu acho que isso vai mudar um pouco, não sei se vai mudar a postura do governo mineiro, mas que vai exigir que continuemos nos manifestando, ocupando ruas e tudo mais, para que em Minas Gerais também siga nesse caminho de contrário às privatizações. E a privatização é, na verdade, entregar para o lucro empresas essenciais para sair, igual, por exemplo, no caso da Copasa, no saneamento, que é uma empresa essencial para a saúde da população. Simples assim. Pois é, Mauro, bem lembrado, né? Até porque quando a gente fala de interesses essenciais, né, a gente vai estar falando de mercantilização de alguma coisa que é essencial, né? É aquela velha máxima, quando tudo for privatizado, seremos privados de tudo. Inclusive a tônica que o atual governo usa de Minas, como você bem lembrou, é o tal do regime de recuperação fiscal, né?
Nossa sorte é que a base da Assembleia, né, tende a fazer uma posição ainda mais rigorosa com relação a esse governador Fantoche. E aí, Ribeiro, o que você prossegue? O que você diz para a gente com relação à expectativa do trabalhador e especialmente do trabalhador copaziano para esse próximo quadriênio que se segue? Em relação ao trabalhador copaziano, é isso aí que o Mauro falou. A gente tem um grande problema de um governador que quer privatizar as empresas, principalmente Copasa e Semig, né? O trabalho do sindicato e da Assembleia Legislativa durante esses 4 anos foram muito importantes para impedir que isso acontecesse, né? A gente tem não só a PEC 50, né, que a mudança constitucional do Estado que exige as condições para a privatização, mas teve uma luta do sindicato e resistência da própria Assembleia que não permitiu que o governador avançasse nesse projeto. O trabalhador da Copasa teve grandes problemas aí com 3 anos sem acordo coletivo, mas pela atuação do próprio trabalhador, a unidade do trabalhador e o trabalho do sindicato, a gente não perdeu nada, né? A gente segurou todas as condições que a gente foi conquistando ao longo dos anos. Em termos de governo federal, a gente tem que lembrar o seguinte: o Lula é oriundo da classe trabalhadora, da década de 68, das greves de 68, e é histórico na luta de direito trabalhista. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que tem um governo agora de composição, e essa questão de corte de direito, ela não era uma coisa estritamente do Bolsonaro, isso aí veio de muito longe. Sempre se falou em flexibilização dos encargos trabalhistas, né? A classe empresarial vem lutando para acabar com direitos trabalhistas há muitos anos. Na época do Collor mesmo já havia esse trabalho. O Bolsonaro foi a marionete que fez implantar as coisas, né? Como foi também o Temer, que veio da Fiesp lá com esses projetos de muitos anos. Uma das coisas que eles queriam fazer era desmobilizar os trabalhadores, né, fazendo um trabalho incrível contra a imagem dos sindicatos, acabando com o imposto sindical, com a contribuição sindical, de forma a tirar a questão da sustentabilidade das entidades sindicais, mas a questão do direito trabalhista, hoje a gente tem muita coisa que tem que ser revista. Na própria campanha do Lula, um dos grandes problemas que o Lula vem falando durante a campanha toda foi a questão do subemprego, né? A gente tem a questão aí do pessoal que trabalha com aplicativo. O Lula sempre falava nas peças dele, desse trabalhador que trabalha o dia inteiro para ganhar R$ 5, o lucro fica todo lá com o dono do aplicativo, ele não tem uma marmita, não tem a forma de se alimentar, não tem INSS, não tem Previdência Social, não tem nada. Foi se acabando com muita coisa. Hoje as regras da Previdência Social são draconianas. Um trabalhador hoje, você imagina um gari correndo atrás de um caminhão com 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. Isso é impensável. Ninguém vai conseguir ter resistência, energia para chegar nesse ponto. Então, as coisas precisam ser revistas mesmo. Só que isso vai ser... Eu não acredito que isso seja muito imediatamente, porque tem a resistência da parte podre ainda que ainda está controlando. Vocês veem que mesmo depois da eleição, ainda tem um monte de gente em porta de quartéis ainda xingando e tentando impedir que o governo dê bom resultado. Mas a expectativa é a melhor possível, porque se a gente não tem uma expectativa muito imediata do revogaço, de tudo de ruim que foi feito na questão trabalhista e previdenciária, pelo menos a gente sabe que isso não progride mais, né? A gente sabe que prejuízos maiores não vão chegar. O que a gente tem que fazer é consertar o que já foi feito. Bem lembrado, Ribeiro. É uma luta contra a uberização do trabalho, né? Uma das mais novas formas de precarização e exploração, e também se insere nesse debate sobre os direitos coletivos, uma série de questões sobre direitos previdenciários, né? Eu passo aqui também para o Mauro pediu para dar prosseguimento com a palavra, para nos emendar neste finalzinho do último bloco do programa.
Não, é uma questão aqui que ocorre aqui é o seguinte: o Zema aqui ele está apostando nesse regime de recuperação fiscal. Agora, nessa mudança de governo federal aí, com Lula, mudança no BNDES, vai continuar esse mesmo processo do regime de recuperação fiscal ou vai haver alguma mudança nessa política, entendeu? Então, são questões assim que ainda dependem desse novo governo, né? Como vai se comportar, igual a questão do BNDES, o novo presidente do BNDES já falou que o banco vai voltar ao seu objetivo histórico que é de investimento. Agora, nesse regime de recuperação fiscal, surgiu lá na época do Temer, sabe? O ônus para os trabalhadores dos servidores é grande, porque não são medidas, por exemplo, impopulares. Agora, será que vai ser mantido esse mesmo esquema de venda das estatais? Esse regime também ele preconiza a venda das empresas públicas. Pois é, Mauro. Você tem um ponto muito interessante, porque Zema sempre, quando se refere, principalmente nessa entrevista de hoje, cedo, do MGTV, não querendo datar esse programa, mas já datando, na primeira entrevista pública dele, praticamente, ele disse que esse regime de recuperação fiscal leva como questões técnicas. A canalice, na verdade, dele tamanha que, tecnicamente, os próprios auditores da Receita Estadual apontam que esse regime, na verdade, é o contrário do que ele propagandeia, né? Então, é uma tecnocracia, na verdade, é uma pseudotecnocracia, uma tecnocracia com viés extremamente ideológico, porque esse projeto de destruição do Estado é um projeto de destruição de uma série de pessoas que não têm formação em nenhuma escola política, não tem formação na política em si, vem da iniciativa privada e confundem a população na mais elementar das formas de gerencialismo, que é aquela que mistura administração privada com administração pública. São duas coisas diferentes, como você mesmo bem apontou aí. Então, eu fico aqui nesse terceiro bloco do programa. Foi uma honra gravar com vocês. Com certeza não estaremos na porta de um quartel. E muita gente manda a gente ir para Cuba com frequência. Eu vou mandar agora ir para Miami, né? Porque está um pouco ali mais acima da ilha. É isso, pessoal. Um abraço para vocês. Eu deixo aqui agora, antes dos recados finais, a palavra com os nossos dois jornalistas para que eles possam dar os seus dizeres finais. Foi muito bom participar. Opa! Foi bom participar, Mauro. Aquilo que eu falei no início, né? Hoje ficou claro aí a inexperiência em participar desse tipo de coisa, mas com o tempo a gente vai apurando aí e chegando com mais informações, né? Levantando coisas que eventualmente não estejam saindo aí na mídia tradicional, né? E vamos fazer esse trabalho toda quinta-feira, de forma com que a gente tenha mais esse canal de comunicação com os trabalhadores. Também acho importante também esses novos canais que a gente está abrindo aqui, desse contato, né, com o trabalhador da Copaz e o trabalhador em geral, com a classe trabalhadora, né? Que nós vamos abordar aqui vários temas de interesse da classe trabalhadora e que são importantes para a formação, né, de uma consciência política, social dos trabalhadores. É isso. Eu gaguejo às vezes, mas acho que no processo aí a gente vai melhorando. Com certeza vai melhorando. Obrigado, pessoal. Esse programa foi produzido e editado com a ajuda do Alisson e do Igor. É sobre também responsabilidade de produção da diretoria de comunicação do Sindago, Minas Gerais, e contou com os nossos jornalistas Mauro e também Ribeiro, e comigo, que é diretor de comunicação do Sindago. É isso, pessoal. Até o próximo programa. E, como informe final, eu lembro que nesta quarta-feira vamos ter uma live, né, que participará dela o nosso presidente Eduardo e que será sobre o tema do momento, DVI.
leia os nossos informativos. O último informativo dessa semana é referente ao tema do juízo da revisão da vida toda no STF. Esse tema, com certeza, interessa aos aposentados e aos que estão por aposentar, e também ao PDVI. É isso. Forte abraço para todo mundo. Até mais.